Estamos na sétima rodada do Grand Prix e dessa vez escolhi uma partida da Munguntu contra a Rica Dronavalli. A Mun começou com E4, a Harika respondeu com C5, cavalo F3 para romper no centro, cavalo C6 para apoiar essa ruptura, D4, C por, cavalo por, e até aqui uma siciliana Lowenthal. Seguiu com E5, mas ela também poderia ter seguido com cavalo F6. E depois de cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo de DB5, com a ideia de colocar esse cavalo aqui em D6. E se bispo toma, dama toma, invadindo essa ala aqui do rei. Ele fica meio difícil dele rocar também, né? E por isso evitou, fez D6. Bispo G5, cravou a dama, né? E A6 e cavalo A3. Essa é uma outra ideia para jogar a siciliana Lowenthal. Mas seguiu com E5, cavalo B5 com a mesma ideia de colocar o cavalo em D6. E justamente fez D6 para evitar tudo isso. E aqui é uma siciliana Kalashnikov. E é engraçado, né? Porque é quase a mesma estrutura da Lowenthal. Para continuar na Lowenthal, teria que ter sido A6, cavalo D6, cheque, bispo por, dama por e dama F6. Aí aqui continuaria sendo uma Lowenthal. Mas seguiu com D6. Cavalo 1, C3, para proteger esse peão de E5 e evitar o avanço de D5. A6, com a ideia de fazer B5 agora. Cavalo A3, bispo E6, porque agora ele quer ajudar o avanço de F5 e de D5. Cavalo C4, com a ideia de colocar o cavalo em E3 para justamente evitar esse avanço de F5 e de D5. E se bispo toma, bispo por, e aqui brancas fica melhor, né? Porque tá atacando esse ponto de F7, aí pode trazer a dama e até rocar, né? Mas seguiu com B5. A brancas conseguiu colocar o cavalo em E3 do mesmo jeito. Cavalo F6, bispo D3, e agora pretas ele quer avançar para D5 para colocar o bispo em D6. G6, agora quer colocar o bispo em G7, né? Cavalo de ED5, e aqui talvez teria sido melhor se ela tivesse feito cavalo de CD5, porque tem esse avanço aqui de B4, né? Então, se, sei lá, faz esse, né? Que é o da partida, talvez tenha esse e fica meio ruim esse cavalo aqui. Porque aí se captura e... Opa! Captura. Meu Deus. Captura e captura. E aí esse cavalo também não tem mais pra onde ir, né? Se tira o primeiro cavalo. Mas seguiu com bispo G7, roque, cavalo D7. Aqui poderia ter sido B4 pra expulsar esse cavalo, né, de C3. B4 para evitar o B4 das pretas, né? E também controlar a casa do cavalo para ele avançar para C5, né? Rocou, A4, B por A4, torre por e A5.
Aqui, torre por, poderia também ter sido, ao invés de torre, ter capturado com um bispo. Porque se torre toma, tem B5, duplo, né? E aí tem que tirar a torre, e aí toma o cavalo, né? E aí tá ameaçando esse outro cavalo. E mais seguiu com torre por, A5 e bispo A3. Ao invés de bispo A3, também tinha essa ideia de fazer B5, para incomodar o cavalo de C6, né? Ele, não sei, talvez teria que vir pra cá. Opa, vir pra cá. Mas fez bispo A3. Provavelmente ela queria bater nesse peão de D6, né? Mas não deu muito certo, pelo menos por enquanto. A tomou B4, cavalo tomou B4. Aqui, as peças das brancas estão um pouco perigosas, porque tem trocas, né, aqui, e elas estão meio que soltas ao mesmo tempo. Não sei, dá a impressão de que alguma hora alguma peça vai cair. Inclusive, eu acho que eu já joguei uma posição parecida e eu acabei perdendo uma peça. Mas, enfim. Seguiu com um cavalo captura B4. E aqui poderia ter colocado o cavalo em D4 também. Mas tomou em B4. Torre toma. Dama tomou. E bispo toma B4. E aqui ela conseguiu fazer o que ela queria, né? Que era colocar o bispo atacando esse peão de D6, que ele tá bem fraco, né? Torre C8. E agora não pode tomar, né? Porque cai o cavalo. Dama 1. Cavalo C5. Dama tomou. Torre toma. E aqui, brancas não quer trocar esse bispo, né? Então, o melhor teria sido, talvez, bispo B5. Pra, não sei, colocar ela numa diagonal melhor, né? Mas seguiu com torre E2. Talvez ela não queria ter feito esse por conta de torre B8, né? Ia ficar meio perigoso aqui, porque se cai o cavalo, já cai outra peça. Então, eu entendo também o porquê que ela quis fazer bispo E2. Torre B8, bispo A3, torre A8, bispo B4, torre B8, bispo A3. E aqui mudou para não repetir, né? Torre D1, tocou no peão. Defendeu com bispo F8. Aqui jogou F3 porque aí o cavalo ele pode ter mais liberdade para sair para outro lugar, né? Porque se ele sai, em algum momento o cavalo vai capturar e vai cair esse peão, né? Então ela fez F3 para justamente apoiar esse peão de E4 aqui. Cavalo D7 agora tocou nesse peão de C2 e no cavalo. E se tirar o cavalo agora, vai cair esse peão de C2. Então fez bispo B4, cavalo B6, rei F2, H5, bispo D3, cavalo C4, bispo E2, cavalo B6, bispo D3, cavalo C4 e ao invés de rei E2, poderia também ter tomado de bispo. Se toma de torre, tem torre B1. Tá tentando atacar esse daqui, né? E talvez colocar o bispo pra cá. Porque se faz essa, não tem muito problema tomar também. Mais ou menos, enfim.
teria essa ideia também, né? Ou também, aqui depois de rei E2, bispo E6, calma lá. Poderia também, calma lá, ter tomado o bispo, pretas, né, no caso, e ser captura D3. Mas pretas provavelmente não quis fazer isso pra não romper, né, aqui. Ia ficar com o peão isolado também, então acho que pretas quis evitar isso e acabou repetindo aqui, né, o lance pra empatar. E a partida foi bem equilibrada, assim. Acho que teve só um momento antes da partida que a Munguntu tava um pouquinho melhor. Mas foi uma vantagem bem pouca, assim. Talvez posicional. Mas foi uma partida boa e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não assistiram os meus outros vídeos do Grand Prix, ele tá numa pasta aqui em algum lugar. E tem todos os vídeos do Grand Prix. É isso. Até o próximo vídeo.